Olá, nosso tema de hoje é fechando o ciclo que nós começamos há alguns vídeos atrás, neste nosso canal do YouTube, em que nós estamos focando na adolescência. Trabalhamos a adolescência, pré-adolescência, 12, 13 anos, a adolescência propriamente dita, 14, 15, 16 anos, depois a adolescência adulta, de 17 até 22 anos. Até aí tudo bem, fechamos o ciclo da adolescência de 12 a 22 anos. Mas hoje quero trazer mais uma etapa dessa adolescência, que é o que a gente chama de adolescência tardia, o adulto adolescente, que é um conceito que a gente tem usado já há um tempo, e a questão ou adulto adolescente ou adolescência tardia, que na verdade é aquele jovem que quando chega até aos 30 ainda, de 22 a 30, cria-se uma paralisia nas suas ações. Muitos deles se formam, conseguem galgar um diploma de nível superior, alguns não conseguem realizar essa tarefa, mas ficam presos à sua estrutura familiar. Eles não conseguem ter autonomia financeira, não conseguem ter autonomia de cuidar da sua própria moradia, ou se tem, são dependentes da família. Então este é o nosso adulto adolescente, é aquele que não tem autonomia de subsistência financeira e mesmo assim é preso no cotidiano da sua família, com os seus pais. É interessante como isso tem aumentado, tanto que há propostas para que se aumente o tempo da adolescência, ao invés de terminar aos 22, termine aos 26. Eu particularmente entendo que não, que até aos 22 nós temos o final da adolescência adulta, e aí sim o sujeito está apto para construir o seu processo, a sua carreira profissional, a sua autonomia. Mesmo que o jovem venha morar com os pais, mesmo que ele saia de casa depois de casado ou depois que ele tiver uma boa estabilidade econômica, o importante é entender que ele passa a ser visto como um adolescente ou como um adolescente tardio quando ele não tem iniciativas, quando ele está inoperante, quando ele está sem condições, às vezes, até de buscar um emprego. Às vezes ele é formado numa área, tanto técnica como de nível superior, mas ele não se submete para conseguir pelo menos ter um emprego, uma garantia de uma remuneração mensal. Ele não se sujeita, por exemplo, a trabalhar em outra área na qual ele não se formou. E quando ele vai competir no mercado de trabalho, ele está sem gás, sem estrutura, ele não passa em seleções onde se tem que fazer uma boa entrevista e assim por diante. Às vezes, muitos deles vêm de uma formação precária, mesmo tendo condições financeiras. Eu tenho observado muito isso. Na classe média brasileira, às vezes os pais investem muito até o segundo grau, no ensino médio. E na hora que gastaram tanto dinheiro com educação, às vezes a educação privada, particular, e na hora de o filho tentar conquistar uma faculdade de qualidade, uma universidade de qualidade, na área que ele se propõe, ele se sujeita a qualquer curso, às vezes de nível superior, sem tanta qualificação, muitas vezes já para ficar em casa. Então este fenômeno que a gente tem assistido, eu tenho recebido muitos jovens dos seus 30 anos que estão sendo trazidos pelas mães, principalmente para que eles possam começar a enxergar uma possibilidade de desmamar da família, mães preocupadas com isso. Então isso tem aumentado um pouco na clínica. Tem algumas situações muito específicas, por exemplo, gente que faz a faculdade, termina o terceiro grau ou a universidade e depois engatilha aí tentando concurso público. Cresceu muito o número de jovens que, ao invés de desejar um negócio próprio, começaram a querer entrar no órgão público. Não que isso não seja importante, é uma grande vocação, mas muitos entram nesse desejo de
passar no concurso público, ser um funcionário público de instância federal, municipal, estadual, muitas vezes pela comodidade, para que não esteja tendo que disputar a vaga no mercado ou coisa desse tipo. Para que não caia no risco, por exemplo, de uma profissão liberal autônoma, que você a cada dia tem que construir a sua carteira de cliente e assim por diante, né? Tem pessoas que têm essa dificuldade de ser empreendedora, tanto para a empresa como para ser autônomo. E aí às vezes cai nessa necessidade do concurso público, e aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos em concurso público, sendo eles bem informados, eles querem coisas que pagam valores altos, né, em termos de carreira, da carreira pública. E é dificílimo hoje passar no concurso, é muita gente querendo, né, ter essa vaga no concurso público. E nessas crises que a gente tem passado no Brasil, onde se diminui inclusive a chance de concurso público, de vagas, né? Há uma tendência inclusive de se terceirizar tudo, e até os órgãos públicos contratar empresas de terceirização de serviços, né? Até serviços de primeira linha daquilo que é o serviço que está oferecendo, terceirizar, né? Ao invés de você contratar dentro de um processo seletivo de estabilidade, tem sido discutido muito essa perda da estabilidade, inclusive do funcionalismo público. Mas nesse sentido, eu tenho pego jovens que passaram assim, alguns anos trilhando um concurso, e depois de 5, 6 anos tentando um concurso sem sucesso, a hora que eles olham para trás, eles estão perdidos, e olham para frente, eles estão sem perspectiva. Numa idade que a gente vê, né, que nesse quadro aqui, nos últimos vídeos eu tenho apresentado sempre uma tela que eu adquiro de algum artista. Essa tela aqui é o outono, né, a floresta no outono, feita pela artista plástica Sônia Maia. A Sônia Maia, ela tem um ateliê em Dunas de Itaúna, que é uma região de praia bastante famosa no Brasil, no norte do estado do Espírito Santo, porém ela reside em Vila Velha. É uma artista que eu gosto muito das peças dela, e ela fez essa peça que me lembra muito essa idade, onde os jovens já poderiam estar trilhando uma floresta, dentro dessa perspectiva de viver o seu outono, né, a sua etapa de vida assim, de brilho, de luz, de cor, de perspectiva de futuro. Nessa idade, né, que eu caracterizo muito essa tela aqui da Sônia Maia como o pós-adolescência, a pós-adolescência adulta, já trilhando perspectivas, que a gente vê às vezes os jovens até os seus 30 anos não tendo coragem, inclusive, nem de adentrar numa floresta, do outro, e nem se considerar uma própria floresta, né, de árvores sólidas, que tenha autonomia, que tenha raiz própria, que tenha assim, uma percepção de si com força, com coragem, com determinação. Lógico que a gente vai ter que pontuar o porquê então dessa adolescência tardia ou adulto adolescente. Então são vários elementos, eu quero traçar simplesmente alguns. Nós temos já pesquisas que revelam uma imaturidade a nível comportamental, emocional, que varia até de 5 anos de idade. Então jovens que com 30 anos com comportamento de 25 com comportamento de 20, decorrente da dependência eletrônica do smartphone, é o que a gente chama de geração smartphone. Essa geração que ficou muito fechada na dependência digital, na busca eletrônica, naquilo que a internet nos coloca, e que aprendeu a desenvolver muito esse conhecimento tecnológico, mas com pouca habilidade de fazer as coisas com as mãos, de desenvolver as suas habilidades, as múltiplas habilidades, e aí apenas teorizados, jovens de cabeça grande, de mãos pequenas ou vazias, e que dá uma imaturidade, aquela coisa de fragilidade comportamental, fechados,
essa dependência eletrônica é um dos fatores que provoca esta imaturidade, provoca uma sensação de querer se recluir, de não socializar e medos do amanhã. Outro elemento também que eu percebo que provoca muito no Brasil esta imaturidade, essa adultocente, né, esse adultocente, essa adolescência tardia, é a falta de perspectiva. Nós temos um Brasil que não gera recursos para os seus jovens. Eu já disse isso nos vídeos anteriores. Na idade de se projetar, de acreditar que tendo um curso técnico, um curso superior, ou aprendendo um ofício, ele vai conseguir projetar isso para o futuro, o país não garante isso, né? Nós temos assim uma política de geração de renda, nós temos uma falta, uma política que não existe praticamente, né? Os empresários e os empreendedores têm muita dificuldade, manter uma empresa no Brasil é muito difícil, e mais recentemente com a questão da pandemia do coronavírus, a gente vê como é frágil a nossa estrutura. Nós temos o menor aprendiz, né, ali dos 14, 15 anos, mas temos poucas vagas ou poucos projetos para o jovem universitário fazer seu estágio estudando e tendo uma remuneração de estágio, né? O jovem aprendiz, nós temos o menor aprendiz. Nós não colocamos o jovem naquela condição de que amanhã você vai conseguir prospectar um melhor futuro para você. E aí, os jovens dependentes da estrutura familiar. E o outro fator, que são 3 que eu estou pontuando aqui, um que eu falei da dependência do smartphone, que deixa a juventude bastante imatura para agir. Outra, a questão da falta de perspectiva profissional, de empregabilidade nesse Brasil, que abandona seus jovens. E a outra é um outro item, que é a estrutura familiar de protecionismo. E essa estrutura familiar de protecionismo eu não vejo apenas na classe B, na classe C, eu vejo na classe D, na classe E também. Eu vejo em bairros de periferia, projetos que às vezes eu desenvolvo, de jovens que também são muito poupados de trabalhar, de ajudar, de fazer as coisas. É lógico que numa classe mais empobrecida, num público mais empobrecido, a necessidade faz com que o jovem saia para o trabalho de alguma forma, até para pedir alguma coisa no semáforo ou vender algo na rua. Então isso dá uma projeção maior para ele em termos de força, de sobrevivência, de subsistência, em relação a um de classe média, por exemplo. Porém, essa equivalência de família super protecionista, quantas mães que eu já tive que orientar, que filhos passaram às vezes em seleções de empresa em outro estado, em estados bem distantes ou até fora do país, e aí os pais entraram em desespero, a mãe entrou em desespero porque o filho iria ficar fora, distante, e aí impediram inclusive que o filho fosse avançar para o seu trabalho. Então você está vendo? São 3 elementos aí que também têm dificultado, têm trazido elementos de imaturidade. Então, na verdade, gente, nós temos uma juventude muito teórica, com poucas habilidades do fazer, com baixo potencial para desenvolver as suas múltiplas habilidades e que se apegam muito numa formação teórica e esquecem que amanhã ele tem que dar conta de si mesmo, mas sabendo também que nós temos no Brasil um super protecionismo familiar e um receio de que o jovem sofra, de que o jovem tenha dificuldades na vida. É um tal de vamos fazer o barraco dele aqui no fundo, vamos estender o nosso lote aqui, vamos morar todo mundo por perto, para que não tenha essa sensação de que o filho está partindo. Então tudo isso provoca também essa adolescência tardia. Então, fechando esse ciclo de conversa sobre adolescência, lógico que nós chegamos aí aos 30 anos, que já é um adulto. Para a Organização Mundial de Saúde, para a ONU, a juventude termina aos 29 anos. Algumas sociedades, como lá em Israel, algumas regiões onde o povo judeu tem uma tradição cultuada, nós sabemos que o jovem ele vai assumir compromissos públicos, autônomo, de assumir a sua própria identidade
a sua própria postura e as responsabilidades diretas a partir dos 30 anos. Nós sabemos disso. Não é à toa que Jesus Cristo começou a pregar, né, sair à vida pública, para quem conhece o Evangelho, a partir dos 30 anos. E olha que ele só durou 3 anos, né, morreu com 33 anos. Isso ainda existe lá em Israel, por exemplo, o jovem aos 22 anos, antes de ele entrar numa universidade, meninos e meninas, homens e mulheres vão para o exército, vão prestar para o regime militar. Ficam 2 anos. Depois, aos 24 anos, que eles podem começar a pensar em prospectar uma faculdade. Olha, gente, isso não é que quanto mais tarde ele começar a estudar, mais chance assim, de se tornar um adulto com força ele vai ter. Não é bem assim. A diferença é que o jovem de 22 anos, se ele tiver cumprido todas as etapas de maturidade dele, ele mesmo que ele leve até os 30 anos para ter uma perspectiva econômica, um futuro bem delimitado e um sucesso profissional, ele vai chegar aos 30 anos com essa quase que certeza. Porém, nós estamos falando daquele adolescente que persiste em ficar adolescente, principalmente na questão da dependência. Principalmente da dependência dos pais ou de parentes, no campo econômico, do fazer, do ir e do vir, e também nessa logística de habitar, né, de morar, de residência, sempre dependendo de um terceiro. É nesse sentido, então, que a gente fecha, lembrando que para os profissionais que estão envolvidos com um jovem desse tipo, é importante se interagir, se colocar à disposição para buscar caminhos de maturidade, de intervir naquilo que está sendo objeto que provoca a imaturidade, de fazer com que o jovem tenha uma esperança no amanhã, de interferir junto com ele na busca de uma colocação, de um emprego, do seu primeiro emprego e assim por diante. É importantíssimo quem está por perto do jovem não ficar super protegendo, mas positivamente jogar ele para o amanhã, prospectar ele para um futuro melhor. Eu agradeço vocês por terem acompanhado esta série sobre adolescência e espero que você possa estar atento aí nas próximas séries que a gente vai estar lançando de temas, de vídeos temáticos da área da psicologia, na área de formação, para você pai, mãe, educadores, profissionais de saúde. Um abraço e até o próximo.